Hoje é dia da informática, né? 15 de agosto, dia da informática. E aí você pode se perguntar, mas e aí, como surgiu a informática, né? Já tem muita gente, assim como eu, que já nasceu meio que no mundo tecnológico, né? Já no mundo das grandes evoluções tecnológicas, a cada ano se renovando ainda mais e pegamos ainda mais o boom, o grande boom tecnológico mesmo, né? De conhecer o primeiro computador completo que poderia se ter em um local doméstico, né? Na casa, mesmo em casa, para utilizar de mais fácil acesso, né? Aí depois vieram as lan houses e tudo mais. Só que aí como iniciou a informática? Como que surgiu a informática em si? E o que poucos podem imaginar é que a informática iniciou bem antes do primeiro protótipo de um computador, né? A informática não veio junto com o computador, porque quando a gente fala em informática, a gente lembra logo do computadorzinho que tem ali em casa, né? Daquele notebookzinho e tudo mais. Porém, o computador em si só foi criado em 1930, o primeiro computador. Agora, o princípio, a ideia de uma evolução posterior até a chegada do computador veio muito tempo antes, a partir da necessidade de criar algo que fizesse cálculos rápidos. Então, a informática se origina na criação da primeira calculadora, que era baseada em algoritmos matemáticos, que foi inventada assim pelo matemático francês Blaise Pascal. Isso, então, para vocês terem uma ideia, né? Hoje em dia muita gente fala: "Ah, eu não gosto de matemática, eu não gosto disso e daquilo", mas utiliza um smartphone, usa o computador hoje em dia e já percebe, né, que a matemática está presente tanto de uma forma tão significativa dentro da informática, que a informática em si se originou através da matemática, através da primeira calculadora, e com isso são esses números bases que fazem a questão de toda a linguagem programacional, certo? A linguagem que o computador detecta quando você, né, joga para ele vários caracteres, né? Aí a gente entra já numa outra situação que é a numeração binária, né? Que é a leitura que o computador recebe de até mesmo uma simples letra que você digita no seu teclado. Isso aí a gente pode falar posteriormente também, tá? Mas falando sobre a origem ainda da informática, como eu havia dito, se originou desde a primeira calculadora com Blaise Pascal. Então, em 1642, que foi criada essa calculadora por Blaise Pascal, fica sendo lembrada como a primeira criação da informática, a primeira criação de um produto tecnológico onde se origina de fato o nome informática. E por mais que vocês não imaginem, mas a terceira revolução industrial foi um marco dentro da informática. Foi um momento fundamental que nessa época surgiam tecnologias mais avançadas, que mais tarde vinham a se transformar nos computadores que nós já conhecemos. Computadores estes que guardam arquivos pessoais, pequenos cálculos, textos e muitas outras coisas como vocês já conhecem. Mas você já deve conhecer ou ouviu falar do ENIAC. Este foi o primeiro computador digital. Isso mesmo. Foi a primeira aparição de um computador digital em todo o mundo. Mas para você que deve imaginar, quem sabe, um computador como um notebook ou um computador de mesa, ele não se parecia nem um pouco. Para ter uma ideia, ele pesava cerca de 30 toneladas e ocupava um espaço de 150 metros quadrados. E apesar de todo esse tamanho, ele armazenava somente 200 bits. Ele foi desenvolvido, na Segunda Guerra Mundial, começou a operar de fato em 1947. E ele foi encomendado e utilizado pelo exército americano para processar dados sobre pesquisas táticas. O ENIAC esteve em operação por 10 anos, justamente para ajudar, o exército em fazer esses cálculos e pesquisas táticas, em meio a todo aquele confronto. Então, aí nós temos aí uma dimensão de ideia quando se originou de fato a informática e o primeiro computador, ok? Então, basicamente, com a criação da calculadora, nós já tínhamos um computador, nós tínhamos ali, algo que fizesse cálculos rápidos, cálculos que muitas vezes e que até hoje diminui o tempo de processo e pesquisa do ser humano. Dessa forma, facilita a vida do ser humano a entregar cálculos mais rápidos. Não que o ser humano não consiga fazer esses cálculos, mas auxilia e é utilizado para que você entregue resultados mais satisfatórios em um curto prazo de tempo. Assim é o computador de hoje em dia.
Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Um forte abraço a todos e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.